Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio aqui do IntegralCast. Hoje, com o nosso convidado, Leonardo Maier, ele que é médico veterinário, e vai falar para a gente sobre a saúde gástrica dos cavalos, como prevenir, como cuidar, né? Temos várias informações importantes, né, doutor? Muito obrigada aí pela sua presença. Ele é médico veterinário, fez residência em clínica médica e cirúrgica na UFERSA e hoje atua tanto na clínica, na cirurgia de equinos, na odontologia e principalmente nos exames de imagem, tanto raio-x, ultrassonografia e endoscopia, que a gente vai falar bastante, né, doutor? Isso. E também com shockwave e ozonoterapia, aqui no estado de Ceará e também no Rio Grande do Norte. Isso. Bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora Mayara, obrigado pelo convite, né? A gente vai passar um pouquinho de informação que a gente conhece sobre a parte da gastroscopia, né, da endoscopia gástrica, e eu espero contribuir com vocês aí, que for possível. Muito obrigada, viu? Para começar, conta pra gente como que foi sua trajetória na medicina veterinária e principalmente essa questão dos diagnósticos, né, dos exames diagnósticos por imagem. Como isso vai ser importante como um suporte também das equipes aqui de veterinária dos estados, né? Conta pra gente. Então, eu comecei na veterinária no Rio de Janeiro, né, como você passou. Formei no Rio de Janeiro, não tinha trabalhado nada com cavalo ainda. Aí, em 2015, mais ou menos, eu iniciei o estágio com cavalo. Comecei no Jockey Club do Rio de Janeiro, depois eu fui para o supervisionado, onde eu fiz estágio em Minas, né, em Brasília, e foi da onde criou-se a paixão pelo cavalo, e desde então, graças a Deus, a gente trabalha com ele. Finalizei a residência em Mossoró, né, na UFESA, e depois que eu finalizei, eu comecei a dar aula numa faculdade no estado do Ceará e fazendo atendimento a campo. E desde então, desde o jockey, eu já vinha acompanhando a parte de endoscopia, né? Geralmente na parte de endoscopia respiratória. Sim. Depois, né, quando eu comecei a campo, né, em 2019, 2018 ali, eu vi que há uma necessidade muito grande de diagnóstico, né? O campo exige muito essa questão do diagnóstico, a gente trabalhar com um resultado mais assertivo, né, um diagnóstico mais assertivo. Sim. E aí me puxou a ideia de adquirir um equipamento de gastroscopia. Sim. Né? Então, tive um primeiro equipamento de endoscopia respiratória, mas que não era possível fazer o exame de gastroscopia, né? Porque o exame geralmente é feito com colonoscópio humano e o tamanho do equipamento não permite fazer a gastroscopia. E depois, né, cerca de uns 3 anos atrás, eu fiz a aquisição desse equipamento. Hoje é o primeiro equipamento que tem no estado fixo, né? Sim. É o único equipamento que está rodando no estado do Ceará para fazer esse tipo de exame. Existem os estados vizinhos que também já apresentam esse equipamento. E foi daí onde a gente começou a divulgar mais o trabalho, divulgar mais a importância do diagnóstico da gastrite, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. E começou a ter uma rotina maior em cima disso, né? Então, minha trajetória em cima da veterinária é em cima disso. Hoje eu faço, como você passou, a atuação do estado do Rio Grande do Norte e no Ceará. A gente hoje tem uma condição de fazer uma clínica móvel totalmente equipada com raio-x, ultrassom, endoscópio, né, a parte de odontologia equina. Então tudo isso é possível estar dentro do veículo e a gente faz atendimento onde for preciso. Tá? E pensando então nessa saúde do estômago, que eu acho que é um tema que sempre perguntam pra gente, né? Tá muito ligado ao manejo, etc. Hoje, na sua rotina de atendimento, quais são os principais problemas encontrados aí no estômago do cavalo? Na minha atuação hoje, né, de 2 anos para cá, eu não tenho conseguido fazer mais atendimento emergencial de cólica, né? Mas eu tenho, com contato com os colegas, eu acabo encaminhando esses pacientes para esses colegas. Sim. E quando há uma suspeita de envolvimento no estômago, eles me acionam para fazer o diagnóstico. Hoje, a grande maioria realmente a síndrome de úlcera gástrica, né? Também a gente pega algumas afecções de obstrução esofágica. Também a gente consegue fazer um diagnóstico com o endoscópio, né? E outras alterações como lacerações, tudo que envolva a parte de imagem do trajeto gastrointestinal, a gente consegue fazer com equipamento. Inclusive, eu consegui fazer uma colonoscopia de uma laceração retal mesmo de um animal que foi palpado, e a gente consegue, com um aparelho, conseguir fazer o diagnóstico.
E é bastante importante essa questão do diagnóstico, porque às vezes a gente tem alguma suspeita de que o cavalo não está bem, muitas pessoas acabam medicando sem saber realmente o diagnóstico, né? Então, é importante até para acompanhar a evolução do tratamento também, né? Sim, é importante a gente, até a questão do tratamento, se foi realmente eficaz ou não, a gente precisa fazer um exame prévio, depois a gente vê se o tratamento foi eficaz, confirmando ele num segundo exame, isso sim. E assim, a gastrite, as úlceras, elas são bastante comuns, né? A gente encontra aí com uma grande frequência. Mas qual seria o impacto na saúde do cavalo quando ele tem uma gastrite, quando ele tem uma úlcera gástrica? A gastrite, ela é um termo, vamos botar assim, genérico, e eles começaram a mudar um pouco dessa terminologia para uma síndrome da úlcera gástrica. Sim. Por que uma síndrome? São vários sinais, vários sintomas, né, de várias alterações clínicas que pode acontecer. Então, o mais comum que a gente vai ver são animais com cólicas recorrentes, né, aqueles animais que têm episódios de desconforto abdominal com maior frequência. Esse é o primeiro ponto, que é geralmente onde mais assona o exame. Só que desde uma perda de performance pode acontecer, animais com alteração de pelo, animais com problemas de diarreia crônica, animais com inapetência, você troca a ração, não melhora, você dá um volumoso de qualidade, ele não quer comer, não quer beber água, que é uma coisa que eu vejo muito na rotina. Alguns animais, eles diminuem a ingestão de água por desconforto na região do abdômen. Então você vê aquele cavalo que às vezes bebe um pouquinho de água, já fica desconfortável, para de beber, e o pessoal acredita que é a qualidade da água às vezes, mas tem um gatilho que é por conta de uma gastrite, né? Então são algumas coisas que a gente observa. E aí, no caso, quando a gente tem essa suspeita, a gente tem que chamar o médico veterinário, e quando, né, chamam realmente para fazer a endoscopia, o que é esse exame, como que ele é realizado, qual é, né, o seu procedimento, assim, para o pessoal entender. Certo. A gastroscopia é feita com um aparelho de videoendoscopia, né, um aparelho que ele já permite ter uma tela acoplada. A gente vai mostrar um pouco da imagem dele. A gente pede um jejum prévio, porque precisa de um jejum prolongado para praticamente total esvaziamento do estômago do cavalo. A gente faz um jejum de 12 horas, 16 horas, dependendo de como for o caso. A gente introduz um exame super tranquilo, uma leve sedação no cavalo, sem complicações, né, de efeitos colaterais da endoscopia. A gente introduz uma câmera pela narina, né, e consegue passando pelo esôfago até acessar a região do estômago. E nesse exame a gente consegue avaliar toda essa trajetória, né? Não somente o estômago especificamente, a gente consegue fazer a avaliação completa, ver se tem alguma lesão, alguma alteração durante esse trajeto, e no estômago a gente vai observar toda a estrutura do estômago, né? O estômago, lembrando que do cavalo é um estômago pequeno pelo tamanho do cavalo, né? O estômago do cavalo na faixa de 15 a 17 litros de capacidade, né? Obviamente dependendo do tamanho do animal. É fundamental avaliar ele completamente, porque alguns animais vão apresentar uma pequena alteração que justifica um quadro de desconforto, principalmente, justifica um animal com a falta de interesse de água. Então a gente consegue na endoscopia fazer isso. E quando eu faço a endoscopia, a gente vai avaliar também a região do piloro, que é uma região que vai ser a divisão entre o estômago e o começo do intestino delgado do cavalo. E alguns animais apresentam lesões nessa região, e na minha experiência, assim, no meu acompanhamento, são lesões que são mais graves. São os cavalos que apresentam uma clínica pior, que se você não tiver uma atenção no exame, você acaba passando despercebido que a alteração está vindo nessa região, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação completa do animal. É um exame que dura ali na faixa de 15 a 20 minutos, né, dependendo do comportamento do cavalo. Super tranquilo, super seguro. Essa questão do jejum é importante para ele poder explorar o estômago como um todo, né? E o pós-exame ali é uma sedação leve, né? Então, leve, coisa de 30, 40 minutos ali, o cavalo já está voltando à normalidade, né? Sem problema nenhum. Já vai comer o feno ali, já vai se alimentar logo depois, já libera tudo, já libera para comer normalmente, sem problema algum. E já tem um diagnóstico na hora, né? Porque como você vai fazendo um exame dinâmico, você vai conseguindo já observar a estrutura toda e já passa diretamente ao proprietário, ao tratador, a situação do cavalo. No caso, quando a gente faz também a gastroscopia, né, a gente tem toda essa avaliação em humanos, no caso, né? A gente tem toda essa avaliação que é tão importante para o nosso gastroenterologista indicar o tratamento correto, acompanhar. Então, no cavalo, não é diferente, né? Não, é isso aí, perfeitamente.
Vamos mostrar então para o pessoal como que é esse exame, né, nos cavalos? Vamos sim. Então esse primeiro vídeo, doutor, é de um estômago normal. Isso. É um exame, né, da videogastroscopia. A gente observa aqui no início, na parte mais alta do vídeo, a gente tem o endoscópio, né? Tem o equipamento passando ali pelo cardio, que é a divisão do esôfago para o estômago. E você observa que o estômago do cavalo ele é dividido em duas regiões. Até isso foi feito um consenso para dividir essa síndrome, né? Então, animais que apresentam lesões na região aglandular, né? Que é a região escamosa, e tem animais que vão apresentar alterações na região glandular, certo? Essa mais avermelhada. Mais avermelhada é a glandular. É glandular, certo? Essa um rosado mais claro é a região aglandular, ou a região escamosa, né? Essa região já mostra a curvatura do estômago e aquela região ali já é a parte do antro com o piloro. É justamente a passagem do estômago para o intestino delgado, né? E você observa que mesmo com um jejum prolongado, você ainda tem um acúmulo de líquido, né? Você ainda tem a parte do suco gástrico, né? Com o resto de alimento, tá? Então essa seria uma endoscopia de um animal com um estômago normal. Chama a atenção que no final desse vídeo a gente vai observar algumas verminoses, alguns parasitas que estão nesse animal, certo? E é uma coisa que com a gastroscopia a gente pode observar. Inclusive a questão do protocolo de ventilgação também influencia em animais que apresentam ou não apresentam a gastrite, né? Algumas larvas elas vão apresentar migração pela parede do estômago. Sim. E um grau mais intenso de vermes, né, eles vão causar mais lesões. E você pode ser um gatilho para desencadear uma síndrome de úlcera gástrica. E aí o tratamento tem que ser diferente, não é só, por exemplo, um omeprazol, né? Isso. Teria que, no caso, fazer a desverminação também. Então, a importância do diagnóstico, né? Isso. Aqui está mostrando já os vermes, você consegue observar, esses aí são alguns parasitas, né? Então, como você abordou, existe uma cultura ainda que cavalo com gastrite é feito somente omeprazol, e não é assim. Tanto é que foi feito esse consenso justamente para dividir onde está sendo ocasionada a gastrite, né? Seja ela na parte glandular ou na região glandular, porque o tratamento e o tempo de tratamento vai variar de acordo com o local da lesão e o tamanho dessa lesão, né? No mínimo, hoje, um tratamento de animal com gastrite são 28 dias, mas você pode prolongar às vezes para 3 meses ou mais, dependendo de como for a situação do cavalo, né? Então, por isso a importância do acompanhamento também. E nesse caso, por exemplo, teria que ter a desverminação para poder, né? Com certeza. Pode comentar sobre esse próximo caso. Esse já é um outro vídeo de um animal apresentando uma hiperkeratose, que não deixa de ser um quadro de gastrite, né? De síndrome da úlcera gástrica, só que isso é uma condição mais crônica. Esse estômago do cavalo, ele acaba tendo mais impacto do ácido gástrico, né? Principalmente ácido clorídrico. E esse contato direto com a parte aglandular vai causar lesões. O organismo, para se defender, ele faz uma hiperkeratinização. Ele faz uma casca, entre aspas, protegendo essa região que está mais afetada. E geralmente a gente vai encontrar essa região de hiperkeratinização mais próxima da região glandular, que é onde a gente vai encontrar mais o ácido clorídrico, né? A parte do suco gástrico, né? Isso já é uma condição que a gente, no exame, a gente já abre um alerta que esse animal tem tido casos, né? Tem tido já um início de desconforto, mas às vezes não manifesta a clínica. É um cavalo que pode estar apresentando, pode piorar e não necessariamente está demonstrando desconforto de cólica, né? A dor talvez não é tão intensa, sim, né? E tem cavalos que passam, mesmo tendo uma situação dessa, passam muito tempo sem manifestar. E quando manifesta já é tarde demais. Então, por isso da importância de um exame prévio. Sim. Hoje a gente tem feito um exame de pré-compra de cavalos, né, incluindo a parte da gastroscopia no exame, porque isso aí é importante. Claro. Né? Esses animais, eles acabam, pela localização de onde está, acho que agora voltando à parte do esôfago, pela localização de onde está ali o suco, esses animais que ficam com o estômago muito tempo vazio, né, aquelas condições de proprietário que quer dar alimentação de um capim picado e são 2, 3 vezes ali no dia e pronto, ele está mudando a parte da fisiologia do cavalo, né? O cavalo, a gente sabe que na natureza come 18 horas por dia
né, anda, come um pouquinho aqui, come um pouquinho ali, e ele sempre está com esse hábito. Quando a gente coloca ele dentro de uma baia e faz a alimentação ficar dessa forma, a gente está promovendo justamente isso. A gente está fazendo com que esse estômago fique muito tempo vazio e a ação do ácido esteja em constante contato com essa mucosa. Isso vai gerando lesões, agressões, até que acontece isso aí. Esse aqui é um outro vídeo de um animal também apresentando desconforto, e a queixa do animal, do proprietário, perdão, era que o animal comia e não engordava. A única queixa dele estava sendo essa. Animal que usava suplementos, fazia alimentação de ração e capim de boa qualidade, né, e não desenvolvia, né, não conseguia ganhava massa muscular, não conseguia desenvolver. E aí, a única suspeita dele, depois de ter feito vários e vários tratamentos, suplementações, foi pedir um exame e confirmado, né, que tem lesões sérias na região do cardio ali, justamente um quadro de úlcera gástrica, né? Então, esse animal tratado, depois de feito o tratamento, o cavalo começa a responder, ele começa a dar uma melhorada, começa a ganhar peso, só por questão disso aí. E no caso desse, ele não tinha uma queixa de dor, e sim de baixo desempenho, né? A digestão não estava sendo feita da forma adequada, no caso, sim. Né? Esse animal em específico, ele não tinha cólicas, né? Não tinha desconforto, mas ele comia e não ganhava peso. E, consequentemente, isso para a questão da parte atleta dele também era prejudicado, né? E isso já é um quadro mais severo, né? De uma gastrite. Esse animal, ele tinha cólicas recorrentes, né? Era feito um atendimento por colegas veterinários, conseguia resolver o quadro clínico, né, revertir a situação do animal, mas com um intervalo curto de tempo voltava a apresentar desconforto. E ele chegou a ficar na iminência de ir para uma cirurgia, né, ou não ir. Então, estava apresentando um desconforto um pouco atípicos, e a veterinária que solicitou o exame, antes de colocar no centro cirúrgico, pediu uma gastroscopia e confirmou o diagnóstico. Então, esse animal evitou de estar indo para uma cirurgia sem necessidade, porque a cirurgia ela acontece até como uma forma de diagnóstico, sim, né? Claro. Às vezes você não tem uma causa específica e vai para a cirurgia até como uma forma de diagnóstico do que é o problema que está acontecendo. Que é a laparotomia exploratória, perfeito. Né? Que é justamente para o pessoal enxergar, para o médico veterinário, no caso, entender, avaliar os órgãos ali para tentar chegar no diagnóstico, né, doutor? Isso, perfeito. E aí ia acabar acontecendo de ir para a laparotomia, possivelmente não encontrar nenhuma alteração, e esse animal ia ficar no pós-operatório utilizando anti-inflamatório, que já prejudica ainda mais a situação da gastrite, né? Então, esse animal, ele acabou fazendo essa gastroscopia, foi feito diagnóstico, pronto, nunca mais teve nenhum problema relacionado a desconforto, depois que foi tratado. Né? Uma coisa que é importante também frisar é que a gastrite ela acontece tanto por problema de manejo, né? Principalmente o que eu mais vejo, mas também o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Né? Ele acaba agindo nessa proteção do estômago e favorece os animais a apresentarem desconforto, né? Por conta de gastrite por conta disso. Né? A gente recente agora, até na vaquejada, tivemos uma perda de um cavalo super importante. Sim. Que corre as informações que foi por conta de uma gastrite. Né? E é um lamento, né? Se perder um animal com uma situação dessa forma. Né? Então, é importante essa questão do diagnóstico. Né? E no caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios, é muito importante porque às vezes as pessoas fazem o uso sem orientação de um médico veterinário, né? Existem alguns anti-inflamatórios que não atuam, que não agridem diretamente o estômago, o tempo de tratamento também. Então, sempre que for fazer alguma medicação no cavalo, é importante que seja orientado por um médico veterinário, né, doutor? Isso, perfeito. Tem algumas classes de anti-inflamatório, né, que eles não é que eles vão agredir um pouco menos o estômago do que outros, né? E é um comum a gente no esporte estar observando aqueles proprietários que estão fazendo uso indiscriminado. Sentir uma dorzinha, eu vou fazer para correr. E isso aí vai virando uma bola de neve. Isso aí vai crescendo até chegar um ponto de acontecer isso com o cavalo, né? Então tem que ter uma orientação do médico veterinário ali para até a questão da dose que vai ser utilizada e quanto tempo vai ser utilizado para evitar isso. E existe a possibilidade, por exemplo, dessas úlceras ficarem tão profundas, tão graves, a ponto de romper o estômago? Sim, acontece. Geralmente ela começa numa hiperkeratose, como a gente viu, né, naquele espessamento, e à medida que isso vai agravando, ela vai tendo perdas das estruturas, né, que formam ali aquela mucosa e vai aprofundando.
chega ao momento de ficarem úlceras mais sérias, com sangramento inclusive, a ponto depois de romper o estômago. E a partir do momento que rompe o estômago, não há nada que possa ser feito. O animal vem a óbito. Vem a óbito, né? Então é algo bastante grave que a gente precisa acompanhar realmente a evolução, o tratamento, fazer da forma adequada, né? Perfeito. E a gente comentou então de alguns fatores aqui, a questão da alimentação, né? O animal ficar várias horas em jejum, principalmente o jejum de alimento volumoso, né? O animal tem que estar ali mastigando para poder a saliva tamponar o estômago. E falamos também do anti-inflamatório. Tem outras orientações, assim, outros erros de manejo, outras práticas que podem ou agravar ou predispor à ocorrência das úlceras gástricas? Sim. Hoje o que mais, pelo menos que eu mais vejo em animais que apresentam essa síndrome é uma falha de manejo, né? Seja pelo tempo, seja pelo tipo de alimentação que está sendo utilizado. É comum a gente chegar na propriedade e perder aqueles horários, né, certo? O cavalo exige essa questão da rotina. Ele precisa ter uma rotina de alimentação, principalmente de trabalho. Então, às vezes chega na propriedade e o capim é de boa qualidade, mas o tratador atrasa um pouquinho mais, bota a ração antes, o cavalo fica muito tempo sem comer o volumoso. Isso tudo vai predispor, né? A questão da índole do cavalo também é uma coisa que a gente observa que cavalos, né, os garanhões mais sanguíneos, né, mais agitados, eles são mais propensos a apresentar, né? A questão também da qualidade da ração, não somente do volumoso, mas o tipo de ração. Aquelas rações que são mais ricas em amido, principalmente, são mais fermentadas. Essas rações agridem mais o estômago do cavalo e também predispõem. Não tão aquele pessoal que acaba desbalanceando uma ração, né? Sim, mistura alguma coisa, né, na ração. Sempre quer comprar. Então você compra uma ração balanceada, que a indústria faz uma ração bem equilibrada e ele vai adicionando um pouquinho do milho. Você está desequilibrando essa ração. Isso aí vai aumentar a chance de fermentação, né? Ela vai acabar acontecendo uma predisposição maior para a gastrite. É uma das coisas. E a própria questão da rotina de exercício. O cavalo que a gente está no campo, são animais que não deixam de ter, eles apresentam sim, só que são bem menos susceptíveis a apresentar gastrite quando eles estão comparados com os que estão estabulados. Então, essa questão do exercício diário do cavalo, a área para soltar o cavalo, isso é importante. A interação também com outros animais, né? Porque o cavalo, ele é bem sociável. Então, se a gente, igual você falou, tira, coloca numa baia, então ele fica mais tempo sem exercitar, sem andar, comendo durante um tempo menor e sem interagir com outros cavalos. Então, ele está com o bem-estar dele comprometido. Perfeito. E isso vai acabar agravando essas situações, né? Sim. Uma questão também que a gente tem observado é o excesso de, além, o senhor comentou, né, do amido, o excesso, por exemplo, de melaço de algumas rações, porque o melaço é um açúcar. Então, a gente tem encontrado tanto problemas dentários quanto úlceras gástricas, né? Tem alguns cavalos que têm essas úlceras e a gastrite recorrente, que a gente até orienta a utilizar rações sem melaço para poder auxiliar no tratamento, né? O senhor já teve experiência nesse sentido? Sim. A gente acaba quando uma das coisas do tratamento é justamente esse ajuste da alimentação para uma ração de alta digestibilidade, né, menor quantidade de açúcares, né? Então isso influencia com certeza, né? Aí entra também o que geralmente o proprietário gosta de fazer, sempre de dar um suplemento, sempre de querer dar um mel, um negócio assim. Sim, que agrada o proprietário, mas está atrapalhando o cavalo, né? Então isso aí também atrapalha inclusive o tratamento. Verdade, então, esses agradinhos. Outra questão, igual você comentou, do entender aquele suplemento. Às vezes tem alguns suplementos líquidos que são à base de glicose, que é açúcar, né? Então todo esse manejo tem que ser orientado, né? Para que seja um tratamento efetivo e que cause bem-estar também nos cavalos, né? Isso mesmo. Existe até tá vindo, né? Eu vi isso fora. Eu vi na Europa que eles estavam iniciando uma linha de ração que vinha feno junto dessa ração. Sim. Né? Uma das coisas do tratamento de um animal com gastrite é a adição, né? Acrescentar o uso do feno na alimentação. A gente precisa que esse animal mastigue, a gente precisa que esse animal, nessa mastigação, produza saliva para justamente tamponar, como você mesmo falou. Né? Então a gente precisa equilibrar. Então eu acho interessante uma linha nesse sentido, porque você tem um ingrediente fibroso que vai estimular um pouco mais de salivação. Sim. E vai ajudar também nesse controle do pH estomacal, né? Desse ambiente do estômago como um todo, né? Exato. É interessante também isso.
A gente até na Integral, a gente utiliza a alfafa peletizada em alguns produtos com esse objetivo, mas não pela mastigação, e sim da composição mesmo da alfafa. Por ela ter mais proteína, mais cálcio, já tem alguns estudos que mostram que ela ajuda nesse tamponamento gástrico. Sim. Então a gente tem opções de ração, por exemplo, a própria Performance pré-cria, que tem esse controle de amido, tem a alfafa peletizada, pensando nesse tratamento, né? Nesse cuidado assim, com os animais. Sim. E sempre voltar ao natural, né? Porque o cavalo é um herbívoro. Então a gente precisa cada vez mais aumentar a qualidade desse volumoso, tempo de mastigação e tudo. E a gente tem visto que quanto mais próximo a gente aproxima desse estado natural do cavalo, fica melhor tanto a prevenção quanto o tratamento mesmo, né, das doenças, assim. Isso, perfeito. Esse é um vídeo só mostrando a região do piloro, né, essa passagem do estômago para dentro do intestino delgado. E você observa que próximo da região tem áreas avermelhadas, que é justamente onde o animal estava apresentando maior grau de hiperemia, né, e ulcerações. Ó, você pode observar que tem úlceras aí, ó, né? Então vem a importância da gastroscopia para fechar realmente o diagnóstico e o local exato da lesão, né? Que vai influenciar no tempo de tratamento e na escolha dos medicamentos. Né? Existem alguns animais, né, que ainda não se sabe exatamente o porquê, eles apresentam um tempo de diminuição do estômago, do conteúdo estomacal para dentro do intestino. Esvaziamento. Há uma redução nesse tempo de esvaziamento. E a gente tem que tratar isso, né? A gente consegue fazer alguns fármacos que aceleram, que, né, são mais procinéticos, de acelerar um pouco mais dessa motilidade. Então, se eu tenho um animal com esvaziamento retardado, ou então até um refluxo enterogástrico, né, que é um refluxo do intestino para dentro do estômago, eu tenho animais com uma incidência de gastrite. Então, até isso, por isso que eu comento que não é somente o omeprazol que vai resolver. Exato. Mas a gente precisa entender que, às vezes, os animais vão precisar de uma ajuda com os fármacos para poder voltar à fisiologia normal, né, e dar continuidade. Então, esses animais, eles precisam desse diagnóstico porque a gente vai utilizar essas medicações com um prazo maior, inclusive, para poder dar tempo desse estômago cicatrizar e ele voltar à saúde 100%. E funcionar normalmente, né? Isso. E a gente até comentou que os cavalos que ficam soltos a pasto, eles têm uma frequência, uma incidência um pouco menor de gastrite que os cavalos que ficam em baia e etc. Mas, além disso, por exemplo, existe uma diferença entre animais atletas, animais de reprodução, potro? Como que funciona assim, a ocorrência de gastrite nesses grupos? É diferente ou todo mundo pode ter e a frequência é alta? Como que você encontra no dia a dia? Todos os animais são suscetíveis a ter o quadro da gastrite, né, da síndrome da úlcera gástrica. Mas o que a gente observa é que os animais atletas são os mais predispostos a ter, né, tanto pela questão do manejo alimentar, o transporte, o viagem, o estresse disso, né, que gera em qualquer tipo de atividade equestre. A gente observa também que alguns potros apresentam, mesmo com baixa idade, né, já peguei potro de 6, 8 meses já apresentando já desconforto. Próxima à idade do desmame também, né? Muito comum, né, nesse período de adaptação ocorrer a úlcera gástrica, dependendo da forma de manejo, né, do desmame, dessa mudança, né? Então, peguei animais com alteração, com baixa idade justamente por isso, e o relato era que o animal não aceitava a ração. Não existe isso de um animal não aceitar a ração. Alguma coisa está acontecendo. Então, quando a gente fez o diagnóstico, observou que o animal realmente tem um quadro de gastrite, trata ali, volta a comer normalmente. Né? Então, os potros também podem apresentar com uma intensidade um pouco menor, mais próxima justamente dessa questão do desmame. Né? E animais de pasto, eu pego poucos animais assim que são criados entre aspas, vida livre, né? Os animais totalmente que tem acesso, né? Então, a intensidade desses casos são menores, mas pode apresentar. O que eu acredito que vai acontecer é justamente pela parte do tipo de volumoso, da forma que esse animal se alimenta. Né? Às vezes a gente pega no interior aqui do estado, né, locais que na época da seca não tem muita oferta de volumoso, né? Então esses animais acabam sendo mais predispostos, né, dependendo da alimentação que ele esteja utilizando. Né? Silagem de milho, né, que o pessoal costuma e não tem esse hábito de fazer, também predispõe mais, né? Rações esfareladas e balanceadas também predispõem, e justamente esses animais que são soltos, né, dessa forma mais extensiva, é o que a gente mais costuma de ver que eles estão se alimentando dessa forma, né?
Então, a alimentação correta, o manejo mais natural possível, digamos assim, ajuda a manter essa saúde, né? Ajuda, com certeza. Então, a gente comentou aqui várias situações que os tratamentos vão ser diferentes. Comentamos sobre o omeprazol e outros fármacos que iriam ajudar. Como que funciona? Então, depois que teve o diagnóstico, quais são as principais diferenças assim, de tratamento, de período e etc. que você pode explicar para a gente? O tratamento hoje da síndrome que a gente mais tem utilizado são esses inibidores de bombas de próton, né? Geralmente a gente vai estar utilizando o omeprazol, né? O tempo de tratamento vai de acordo com a tamanho da lesão que ele vai apresentar no exame. Então, como eu falei, no mínimo são 28 dias, mas a gente às vezes pega 4 meses de tratamento, às vezes até um pouco mais, dependendo de como esteja esse cavalo, né? Mas o mínimo são 28 dias. Então, quem vai dizer em relação ao tempo é justamente esse acompanhamento. Existem outras medicações, né, como a questão dos procinéticos, a gente utiliza nesses animais. Seria a domperidona, por exemplo? Geralmente a gente utiliza a metoclopramida, mas a domperidona também pode utilizar. O sucralfima, né, que faz um pouco também de revestimento, né, um pouco de proteção dessa mucosa, né? Ainda está um pouco controversa essa questão do uso dele, real funcionamento dele, mas a gente tem utilizado e a gente vê que tem uma melhora. A gente vai trabalhar muito em cima do manejo, né? Volta sempre bater na mesma tecla, mesmo com o manejo do animal. A gente precisa alimentar esses animais com uma alimentação de boa qualidade, né? Evitar essas rações melaçadas demais, né? Uma ração altamente fermentativa. A gente precisa tamponar mais esse estômago. Então, a gente tem alguns produtos disponíveis que vão ter um efeito alcalinizante, né? A base de hidróxido de magnésio, por exemplo. Então, essa parte de alcalinizar também esse estômago também vai ajudar. Certo? Em relação também à alimentação, a gente costuma utilizar o óleo vegetal mesmo, que também vai ajudar, né? Seja óleo de arroz, óleo de milho. Isso também ajuda a dar uma película nesse estômago. Sim. Protege um pouco mais, além de ser uma fonte de energia, né, para o cavalo, com baixo risco de fermentação, né, de alterações que pode desencadear uma laminite ou uma cólica, por exemplo. Então a gente faz um pouco mais na mudança do manejo desse cavalo. E sempre vem aquela questão, e aí? Esse cavalo, o pessoal fala, esse cavalo vai ter uma cólica crônica, cólica pro resto da vida? Não é bem assim que funciona. Esse cavalo tem diagnóstico, esse cavalo tem tratamento. Requer vigilância, requer uma atenção para esse cavalo. Quer dizer que se eu tratei hoje uma gastrite e daqui a 6 meses ele vai voltar? Não se sabe, porque vai depender do seu manejo. Se você fez as mudanças, se você fez essas mudanças e está seguindo, dificilmente, até hoje a gente não teve recidiva. Mas dificilmente vai ter recidiva nesse cavalo. Agora, se você faz esse tratamento todo, investe no tratamento e depois volta a fazer um manejo errado, você está jogando tempo, dinheiro e jogando em risco a vida do cavalo. Então, você consegue fazer o tratamento e manter essa manutenção desse cavalo em dia, né? Sem ter recidiva. Então não é só a medicação, é todo ajustar realmente os fatores que estão causando ali, porque sempre vai estar algo inflamando aquele estômago, né? Então a gente tem que tirar esses fatores, tratar para que o cavalo não volte a ter esse problema novamente, né? Porque se você pegar a medicação hoje, você está pagando, entre aspas, apagar um incêndio, né? Se teve um problema, eu vou medicar, ele vai ficar confortável. Mas se eu não mudar a base, o que está ocasionando esse problema, eu vou voltar a estar casado e volto a apresentar os problemas que a gente encontra da gastrite, né? Então faz o tratamento, mexe no manejo e acompanha. Né? Às vezes já tive situações de animais que estavam no feno e ele mudou para uma silagem e deu uma cólica. Não é que o cavalo teve uma gastrite, é porque você mudou a alimentação. Então tem que ver o que realmente está acontecendo. É quase que uma receita de bolo. Mantém esse manejo bem feito que dificilmente você vai ter problemas com isso. Né? Uma coisa que eu vejo muito que o pessoal fala: eu sempre usei capim picado nos meus cavalos, nunca tive problema. Tudo bem, você está trabalhando com indivíduos, né? Tem cavalos que vão o resto da vida nunca ter nada, graças a Deus que continua assim. Mas vão ter animais que não vão aceitar bem esse tipo de manejo. Então precisa dessa atenção que ele está indo bem no feno, mantenha o feno. Não vá mudar o manejo disso para economizar, que é uma economia que não vai justificar, né? E às vezes até em animal atleta a gente não consegue fornecer a quantidade de nutrientes que o cavalo precisa com o capim picado. Além dele ter às vezes um valor nutritivo mais baixo, ele tem muita água ali. Então, por exemplo,
Um cálculo que recentemente eu fiz, o pessoal ficou espantado, é que vamos supor que um cavalo de 500 quilos, a gente precisa dar ali 7 quilos de feno por dia. Se fosse capim, ia ter que ser 25, 26, 30 quilos de capim picado. E às vezes as pessoas não fornecem essa quantidade. Como você mencionou, dá só 2 vezes ao dia, então o cavalo tem que comer rápido ali aquele capim picado. Às vezes com uma fibra muito pequena, né, uma partícula pequena, não mastiga, vai ter problemas dentários também, né, que você encontra na sua rotina. Então é todo um ciclo ali que a gente tem que prestar atenção em todos os elos, né? Sim, perfeitamente. E não, eu sempre falo, não vale a pena. O pessoal vem muito para a caneta em questão dos cálculos em cima de um capim picado, por exemplo. Mas eu já vi um professor uma vez falar assim, vocês estão andando de BMW e estão abastecendo com gasolina adulterada? Não faz sentido. Vocês vão ter cavalos caros, né? A grande maioria dos cavalos com um valor agregado muito alto, e vocês estão dando o pior para ele, que é o volumoso, né? A pior qualidade possível. Aí quer comprar um suplemento. Então não faz. Organiza a base, natural, né? Faz o manejo ideal do básico, aí você compra o seu suplemento, né, e tudo mais. Mas se você tiver isso aí bem feito, dificilmente você vai ter problema, né? Exatamente. E para encerrar, então, qual seria a orientação que você deixa para quem quer manter o cavalo com a saúde gástrica, né, evitar esse tipo de situação? Qual é a mensagem final que você acredita que o pessoal tem que sair daqui com isso na cabeça para poder botar em prática para evitar esses problemas? Doutora, é o que a gente, desde o começo que a gente vem falando, parte de manejo, né? Trabalhe com um cavalo bem alimentado, alimentação de boa qualidade, uma ração de boa qualidade, né? Você comentou até que a ração de vocês já tem uso do alfafa nela. Trabalha com essa alimentação bem feita, sal mineral de boa qualidade também, e dificilmente você vai ter dor de cabeça com relação às gastrites. Obviamente, vocês vão ter uns animais que precisam de uma atenção mais específica, mas tendo o básico bem feito, dificilmente você vai ter problema, né? E qualquer dúvida, assim, ver que tem alguma diferença no teu cavalo, chama o veterinário da tua confiança. Isso. Não fica na tentativa. Chama o veterinário, faz uma avaliação completa, né? E aí sim vai pesquisar realmente se está tendo esse problema ou não, né? Até porque às vezes a pessoa desconfia que o cavalo tem gastrite e fornece o omeprazol ali por alguns dias, e talvez vá agravar ainda mais a situação se não for feito da forma correta, né? Então é importante um diagnóstico, às vezes até investir numa gastroscopia para poder ter um acompanhamento, né? Sim. Isso é bem importante, você falou, que às vezes o pessoal tem na cabeça que eu vou fazer o omeprazol, vai resolver. E existe no mercado hoje alguns omeprazóis que não vão funcionar. Entendi. Existem alguns princípios, né? Algumas empresas que não têm um resultado como a gente gostaria, né? Principalmente quando puxa muito da questão do humano para a veterinária. Sim. O pessoal, vou comprar na farmácia. E não é a mesma coisa. A absorção é completamente diferente. Fisiologia é diferente, pH do estômago, isso. Tudo, né? Então a gente precisa puxar para um remédio, né? Para um fármaco de boa qualidade com um laboratório confiável. Porque às vezes você chega na propriedade, já fiz omeprazol e não resolveu. Aí quando você vai ver, é um omeprazol que realmente não tem resultado. Então a gente consegue, com a gastroscopia, faz um diagnóstico, trata esse cavalo e depois do término do diagnóstico a gente consegue ver se realmente foi eficaz, né? Não, aqui vai ter que prolongar mais um tempo, aqui já está bom por aqui, então a gente consegue fazer esse acompanhamento. E diante disso a gente viu que tinha algumas omeprazóis que não estão funcionando como deveriam. Então até isso é importante, né? Ter realmente orientação do médico veterinário experiente no assunto, né? Isso. Maravilha, doutor. Muito obrigada. Foram dicas valiosas aí. É um problema realmente muito recorrente. Como a gente comentou, a questão das cólicas. Às vezes o animal se recusa a comer a ração, ele tem ali um desconforto e, né, tudo está na questão do manejo, da gente olhar para o cavalo como um cavalo. Então, muito obrigada por todas as orientações, foram muito valiosas aí. O pessoal que seguir a risca vai ter cavalos bem saudáveis aí, com estômago bem saudável, viu? Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado, Integral, também pelo convite. A gente vai encerrar aqui mais um episódio. Foram informações muito valiosas. A gente tem aqui uma lembrança para agradecer todas essas informações. Obrigado, doutora. Obrigado, e Integral. O pessoal aí com certeza está com algumas dicas e muito importantes, né, para a saúde gástrica, e esperamos vocês também nos próximos episódios.